que é necessário entender, querido? Existe uma relação que é você e o seu marido, ou você e a sua esposa, e existe uma segunda relação que é dos filhos com o pai ou com a mãe. Então, os cônjuges têm uma relação e os filhos têm uma outra relação com seus pais. O que o homem, muitas das vezes, né, o adulto, a pessoa que vai embora, não entende? Na cabeça dele, ele diz assim: eu abandonei a minha esposa porque não estava funcionando, não estava dando certo, por causa disso, por causa daquilo. Ele dá as desculpas dele. Mas ele esquece que ele também abandonou o filho. Ou os filhos, ou a filha. O fato é, ele abandonou. Ele pode dizer o que ele quiser, mas o fato é que ele abandonou. E se ele abandonou, isso tem consequências. E a consequência é que esse filho abandonado também tem as dores dele, o sentimento dele, o deserto dele. Então, não é incomum os filhos, em determinado momento, olhando as atitudes do pai, ficarem magoados, chateados, com raiva. E escolherem, decidirem não falar com o pai. Porque ele está magoado. E quando o pai vai falar com ele, quando ele encontra o pai não pede perdão, não pede desculpa, não explica a situação, não dá a menor satisfação. O pai, ali, na sua altivez de autoridade, ele acredita que o filho tem que entender, aceitar, respeitar, não deve se meter. E pais, desculpa, mas não é bem assim. Essa criança, ela está se sentindo abandonada. Essa criança está triste. Essa criança, ela nasceu num lar onde tinha pai e mãe. E ela cresceu ali com o papai, fazendo milhões de promessas. Eu te amo, você é o amor da minha vida, você mudou o meu mundo, eu nunca vou te abandonar, eu vou te proteger para sempre. E, de repente, ela está ali com 5 anos, 7 anos, 15 anos, que seja, e o pai vai embora. Abandona. Eu vi o meu pai todo dia, acordava com ele, dormia com ele. E agora? Agora ele nem em casa mais está. Agora eu não vejo. Então essa não é uma situação fácil para a criança. Como que você, mamãe que está em casa com essa criança, deve se comportar? Primeiro, você não deve nem falar nem mal e nem bem desse pai. Porque você está com seu coração também contaminado com as suas dores. O que você precisa nesse momento é tentar entender a criança e respeitar a decisão dela. E principalmente apoiar. Vamos lá. Então, meus filhos não querem falar com o pai. Não obrigue. Não censure o seu filho. Não diga para ele que ele tem que falar. Porque essa é uma relação deles dois. Então, eles que se entendam. Quando o seu marido reclamar e dizer, fulano não quer falar comigo. Dá teu jeito. Se vira. Liga para ela. Vem visitar. Faz o que você achar que tem que fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. Ivan, mas o que ele vai pensar? Não importa. Não interessa o que ele vai pensar.
porque a opinião dele, nesse momento, não diz nada e não vai alterar em nada a situação de vocês. Então, diga para ele que ele resolva os problemas dele com o filho ou a filha. Quando essa criança vier chorar, chorosa, quiser conversar, ouça, acolha, ame, abrace, dê carinho, dê atenção, dê você todo o amor que você tem pro seu filho. Mas não diga para ele que ele está errado. Não diga aquelas coisas assim, ele é seu pai, você tem que falar com ele. Porque o pai que é adulto esqueceu que ele tem um filho, que ele tem responsabilidade, que ele tem que criar, educar, proteger o resto da vida. Ele esqueceu das promessas dele. O adulto esqueceu. Então não diga para a criança que ela tem que ser adulto e entender tudo que o pai está fazendo, porque não tem que entender, não. Não tem que entender. Você tem que ensinar essa criança a colocar para fora o que ela sente. Para falar do que ela sente. Porque a gente corre o risco de ter dessa criança se tornar um adulto que vai entender que não tem o direito de se expressar, que não pode falar o que sente de verdade, porque senão ela vai magoar ou vai piorar a situação. Porque eu já ouvi mãe falar para o filho assim: fala com seu pai, senão ele fica chateado e aí que ele não volta para casa mesmo. Ou seja, coloca um peso sobre a criança e um peso injusto. Porque a criança, ela precisa ser protegida e não responsabilizada. Então a criança, o filho, pode escolher não falar com o pai que foi embora ou com a mãe que foi embora? Pode. Pode sim. E isso não vai melhorar e nem piorar situação nenhuma. Porque o relacionamento do pai com o filho é um, e o relacionamento do marido e da esposa é outro. São coisas diferentes. Então não é isso que vai determinar. São relacionamentos separados. Filhos e pais e cônjuges.